Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália Palavi, cozinheira e gastróloga da Preta Cozinha Vegana. Eu tô aqui hoje na Virada Sustentável para uma aula de culinária. Eu vou ensinar para vocês hoje um kebab de moranga, que é uma receita super conhecida aqui no Rio Grande do Sul e ela é muito importante para a culinária negra aqui do estado. Eu vou falar de veganismo, de sustentabilidade e a gente vai aproveitar toda a moranga que a gente vai usar nesse prato. Moranga tem um quesito afetivo para mim, né? O kebab de moranga ou de abóbora, porque as minhas avós, meu pai, minha mãe sempre fizeram para mim. E está muito presente nos terreiros e é uma referência ao vatapá da Bahia. Usar moranga agora está na época e é importante porque a gente consegue aproveitar toda a moranga que a gente vai usar. Eu vou mostrar o kebab para vocês porque é uma receita super simples e tem muita gente que muitas vezes quando pensa em veganismo ou uma culinária sem carne não tem ideia do que a gente pode fazer. Então, a culinária vegana e vegetariana é super simples e está presente em muitos dos pratos que a gente tem no dia a dia. Arroz e feijão, salada, muito legume, muita verdura e a gente não precisa substituir por nada muito complexo. Então, da moranga que a gente vai usar hoje, a gente vai usar as cascas para fazer assadas, que daí a gente aproveita bastante. Né? Tu pode temperar com sal, azeite, pimenta. Eu adoro colocar limão ou laranja, também fica ótimo. Coloca numa assadeira, coloca os temperos, leva para o forno uns 20, 30 minutos. Cuida para não queimar, porque eu já fiz isso, acontece. E depois, enquanto a casca da moranga está assando, a gente prepara a moranga. Aqui eu deixei cozinhando os cubinhos de moranga, que eu vou cortar também um pouco para vocês, e deixei cozinhando com água. Leva mais ou menos uns 15 minutos, cozinha super fácil. Se tu não achar moranga, pode ser abóbora de pescoço ou aquela abóbora mais laranjinha que a gente também encontra na feira, não tem problema. O kebab, a gente chama aqui de kebab, mas na verdade ele é um purê de abóbora com farinha de milho. Ele é um pirão que lembra muito a culinária indígena e negra aqui na região. E ele é super simples e barato, então é muito bom a gente ter uma culinária vegana e vegetariana acessível. Além das cascas da moranga, tu pode também aproveitar as sementes. Da semente tu pode tirar essa polpa que tem, lavar, tu pode ou assar, porque ela é igual aquela semente de moranga que tu compra nas lojas especializadas. Assim, tu pode lavar bem, assar, ou tu também pode hidratar elas e preparar leite. Tu pode preparar um leite vegetal com uma semente de abóbora, que é cheio de nutrientes. Para o kebab, a moranga está aqui cozinhando, as cascas estão assando. A gente vai picar cebola. Pode usar a tua faquinha de serrinha em casa, não tem problema. Aqui a gente vai cortar cubinhos pequenos. Hoje eu vou preparar com azeite de oliva, mas se tu gostar, tu pode preparar com outro óleo vegetal, óleo de coco, manteiga de coco. Originalmente meu pai fazia com bacon, mas vegetariana, vegana, eu já pulo essa parte. Para quem gosta, pode usar um tofu defumado ou alguma linguiça vegetal que também fica super bacana. Picar o alho. A gente deixa aqui um pouquinho e depois a gente vai para a panela. Deixa aquecer um pouquinho.
Começa primeiro fritando a cebola. Vai deixar a cebola fritar, ficar mais douradinha, translúcida, e depois você vai colocar o alho. No início do meu vegetarianismo, eu quis muito substituir a carne, então eu usei muita carne de soja, proteína de soja, tudo de soja. Mas com o tempo eu fui pesquisando um pouco mais e, para além da compaixão que eu sentia pelos animais, que eu sinto pelos animais, eu vi que, para além de comer carne, eu precisava prestar atenção no que eu estava comendo de verdade. Quais eram a origem dos legumes, das verduras que eu estava comprando, de onde vinha o arroz. E por falar na soja, a soja normalmente é usada para alimentar o gado, que depois vira carne. Então, parando de comer carne, eu ajudei bastante a reduzir desmatamento, queimada. Então, é bem importante quando a gente percebe que o nosso vegetarianismo também ajuda a preservar o meio ambiente. Por isso que eu consegui pensar nessa possibilidade de o vegetarianismo e o veganismo ser uma alimentação e um modelo de vida mais sustentável para mim. Agora a gente coloca o alho. Aqui a moranga já foi cozida e ela tá bem macia. Tu pode fazer um purê com ela. Aqui eu vou colocar ela direto na panela e amassar na panela. Mas se tu quiser passar num processador para ela ficar como um purê bem fininho, não tem problema. O kebab, ele pode ser um pouco rústico. Como ele é um pirão, não tem problema ele ficar pedaçudo. Enfim, descasquei a moranga, cozinhei e agora para a panela da cebola com alho. Espátula ou colher de pau, eu vou amassando a moranga e vou incorporando ela na cebola e no alho. Tu vai ver que ela vai cozinhando um pouquinho mais e já vai virando um purê junto com a cebola e o alho. O medo de toda pessoa virar vegetariana é não saber o que comer. Mas depois que a gente tira a carne, a gente percebe que a gente faz um monte de preparação sem carne e a gente consegue variar bastante. Inclusive a receita da avó e do pai, que é o que eu tô fazendo aqui. Para virar um purê, eu vou usar a farinha de milho. E o milho também é outro ingrediente bem importante, porque ele está presente em toda a América Latina. E tem muito produtor de milho orgânico, milho não transgênico. Então é bem importante a gente cultivar essa semente, que ajuda a preservar a biodiversidade do nosso país. Então o milho, ele vai ajudar a moranga a virar um purê. Então o milho vai cozinhar dentro do purê da moranga e daí vai ficar uma massa mais firmezinha. É assim, um purê. Nessa hora também eu posso temperar, colocar sal, um pouquinho de pimenta. E eu gosto do kebab um pouquinho agridoce. Tanto a moranga quanto a abóbora, elas já são mais docinhas, mas eu gosto de colocar uma pitadinha de açúcar para ficar um pouquinho mais doce. Esse aqui é o açúcar mascavo. Tu pode usar açúcar cristal ou até açúcar de coco, se tu preferir.
Tu vai ver que ele vai ficando bem grossinho conforme a farinha de milho vai cozinhando. Tu pode adicionar um pouquinho mais de água para ele ficar mais molinho ou deixar ele bem firmezinho. Fica no teu gosto. Esse prato é bem gostoso, tu pode comer ele sozinho ou tu pode fazer com uma camada de legumes assados por cima ou até complementar um arroz com feijão do dia a dia. Ele vai com qualquer coisa. Ele pode servir até de base para um hambúrguer vegetal, adicionando outros legumes, mais farinha ou outra batata. Então a culinária vegana ela é bem criativa quando tu consegue aproveitar um prato e fazer várias outras coisas diferentes. Aqui ele já tá bem firme, já virou um pirão e eu vou finalizar para vocês. Eu vou fazer esses caneles, que é tipo arrumar um pouquinho na colher para ficar mais bonitinho. Umas flores comestíveis. E a gente vai usar também as cascas da moranga que a gente assou. Eu deixei as cascas assando bastante, ficou uns 30 minutos, então ela ficou bem crocante. Eu até não me preocupei em deixar as cascas fininhas, eu até deixei com um pouquinho da polpa para poder ficar bem gostosa. O tempero da casca foi sal, pimenta e coloquei umas raspinhas de limão também. Pode acompanhar legumes, arroz, feijão. Eu gosto de comer com bastante limão, eu coloco mais limão em cima, mas eu gosto de comer também bem simples. Então esse é o kebab de moranga, né? Como eu conversei antes, ele está bem presente na cultura negra aqui do estado, né? A gente sabe que tanto o milho crioulo quanto as abóboras, morangas eram bastante cultivadas em quilombos e nas fazendas, então os escravos também preparavam bastante. E é bem bacana porque a cultura negra está sendo resgatada, né, já faz um tempo. Então esses pratos totens, esses pratos de referência fazem a gente se orgulhar mais da nossa história e resgatar saberes ancestrais, né? O veganismo, embora ele seja um movimento bem novo, né, ele pode ser muito popular quando a gente conversa com os nossos avós, com os nossos tios, quando a gente volta para a cozinha. Então, o veganismo ele pode ser muito mais prático, fácil, simples quando a gente volta para a cozinha, quando a gente consegue estar mais perto dos alimentos, né, ir nas feiras, ter a nossa própria horta e, nesse sentido, faz com que ele seja sustentável, né? A gente conhece o que a gente está comendo, não depende tanto de produto industrializado, então com o simples, um arroz, um feijão, muita salada, muita verdura, né? Os grãos, né? Grão de bico, feijão, lentilha, são pratos que a gente já tem na nossa cultura alimentar e eles são aptos para uma dieta vegetariana, vegana. Bom, eu me tornei vegana há 5 anos e vegetariana já sou há 8 anos. Eu vi um documentário sobre a indústria da alimentação e eu lembro de uma cena de um aviário que tinha uma estante, prateleiras com ovos sendo chocados. E eu lembro que eu almoçava no restaurante todo dia e tinha uma coxinha de frango minúscula. E eu vi que tinha alguma coisa de errado naquilo, que não fazia sentido eu estar comendo e era um animal. Quando eu conectei a carne que eu tinha no prato com um animal,
foi um momento que eu pensei que não fazia sentido, que não era certo, que não era correto aquilo. Então, eu estava numa época, né, na faculdade, estudando muito, em contato com movimentos sociais. Então, a partir de conversando com outras pessoas, eu fui vendo o quanto, né, olhar para um animal, ter compaixão por um animal, era um ato de respeito, né? Até porque um animal é um ser senciente, é um ser que sente dor, que sente alegria, que ama. Então, cuidar do animal nesse sentido me fez parar de comer carne. Então, já são anos sem comer carne. Foram anos voltando para a cozinha, aprendendo a cozinhar, tanto que eu me formei em gastronomia, fiz toda a faculdade já vegetariana, então foi um processo bem bacana, assim, porque eu passei a ter mais noção do que eu comia e principalmente saber de onde vem o que eu estou comendo, como é que é feito, quanto tempo leva para chegar aqui e principalmente resgatar uma memória afetiva com a alimentação, né? Eu parei de comer arroz, bife, batata frita para realmente comer salada, comer verdura, comer as receitas que a minha mãe preparava, meus avós preparavam. Então o veganismo nesse sentido de culinária brasileira me deu uma variedade enorme de receita, de preparação e principalmente porque agora quando eu vou no churrasco da família eu levo uma receita que eles já conhecem, então é muito mais fácil de apresentar do que só chegar lá e dizer que eu não vou comer o churrasco. Acho que para mim, cozinha sustentável é ter uma rede perto de mim. É saber que a farinha de milho que eu estou comprando é de um produtor que está ali perto, porque ele vai saber, né, ele vai poder comprar de outro produtor que está ali perto. Eu acho que a sustentabilidade é uma rede. É uma rede de pessoas que estão trabalhando juntas, né? Acho que quando eu conheci a Ceasa aqui de Porto Alegre e eu vi aquele pavilhão enorme, cheio de fruta que veio, Deus lá sabe de onde, né? Percorrendo quilômetros para chegar aqui, eu vi que é muito mais perto, mais sustentável, né? Essa proximidade de colher a banana, né, da minha vizinhança do que ir no supermercado e comprar uma banana que eu não sei de onde é. Então, conhecer a tua própria vizinhança, né, as pessoas que estão produzindo o teu alimento, faz muito mais sentido, é muito mais único, assim, dessa rede, dessa troca, né. Eu venho de uma cidade do interior que tem muita feira, que tem muito produtor rural, né, lá em Santa Cruz a gente chama de colono, então eu senti muita diferença quando eu vim para uma cidade grande, de não achar o produtor, de não achar o colono. Então, para mim, é essa rede. Sustentabilidade é uma rede. Eu sou filha de um casal interracial, meu pai é negro e a minha mãe é descendente de germânicos. E eu fiquei muito tempo num limbo existencial, porque a minha pele é realmente muito clara, né? Então, foi muito estudo, muita conversa com família, com amigos, e um sentimento mesmo, né, de me identificar como uma mulher negra. Então, pesquisar, né, a cultura negra, a alimentação negra, culinária negra, para mim, tem muito desse resgate, né? A gente sabe o quanto da cultura negra foi apagada no nosso país por conta do racismo. Então, é esse resgate empoderador, assim, de eu saber de que o prato que eu estou servindo hoje, né, veio da referências dos meus ancestrais que cozinhavam na África, que trouxeram a moranga, o quibe, o dendê, o coco da África, né? Então, eu não sei exatamente de onde, né? Não é uma África única, mas é de trazer essa herança cultural, assim. Eu preparei o quibe no meu trabalho de conclusão de curso e foi muito difícil, assim, de achar material, porque não tem muito material acadêmico e a maior parte de um acervo histórico que a gente tem é muito oral, é muito de uma tradição oral. Então, tipo, é nos quilombos urbanos ou os quilombos, né, mais rurais, mas é da minha avó para mais do que isso, né? Então, é muito difícil, assim, né, num primeiro momento, tu achar referência.
né? E pesquisando sobre alimentação, pesquisando ingrediente, né? Pesquisando sobre o quiabo, né? O coco, o dendê, que aqui no Rio Grande do Sul a gente não usa tanto, mas, por exemplo, o carreteiro está muito presente dentro dos terreiros, né? O carreteiro é uma comida de orixá, então não posso falar tanto sobre o candomblé e a umbanda, mas pesquiso dentro dessa linha, assim. Acho que um material que fala um pouco sobre culinária negra, até o livro está aqui, a História da Alimentação do Brasil, do Luiz Câmara Cascudo, né? Esse livro é ótimo e, inclusive, a série é baseada no livro. Então, ele fala sobre alguns ingredientes, sobre algumas culinárias especiais, a culinária indígena, portuguesa e africana, que são a base da culinária brasileira. E ela fala um pouco sobre todas essas referências, assim, né? Enfim, da culinária negra, né? Como eu falei antes, coco, dendê, as abóboras, da culinária indígena, a tapioca. A tapioca não é fitness, gente, a tapioca é indígena, tá? Então tem vários, né? O próprio milho, feijão. Então são vários ingredientes brasileiros que a gente pode trazer para a culinária e para a gastronomia como um todo, mas para a culinária vegana, assim, eu acho que porque a gente vê de veganismo e de culinária vegana, acho que o Brasil precisa muito ainda valorizar os ingredientes brasileiros dentro da culinária vegana. Parar de comer carne, né? Acho que, né, dos assuntos, né, dos motivos que a gente pode ter para parar de comer carne, né? A questão do meio ambiente, que hoje em dia acho que é a principal e não tem muito o que fazer, né, em relação às mudanças climáticas. A ética animal, mas também em saúde. Eu emagreci bastante quando eu parei de comer carne e eu diminui bastante o consumo de produtos industrializados e ultraprocessados, né? E tinha essa busca por comer alguma coisa que substituísse a carne. E depois de um tempo eu vi que não era necessário ter algo específico, e sim realmente variar a minha alimentação. A saúde como um todo, assim, melhorou, principalmente por isso, por eu parar de comer industrializado e voltar a cozinhar mais e principalmente cozinhar pratos que eu já estava acostumada e que estão presentes na nossa culinária, né? Pratos tradicionais e principalmente uma refeição, né? As receitas que eram dos nossos avós, né? Então isso é bem importante. Então tá, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima!